Olá, você que nos acompanha aí pela internet. Vamos agora dar início à nossa sala conjunta aqui no templo. Seja muito bem-vindo para o louvor da glória de Deus. Acesse sua Bíblia aí em Atos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. Atos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. Vamos fazer a leitura e você acompanha aí, tá bom? Mas antes, vamos orar a Deus, separando esse momento para que Ele traga paz ao nosso coração, acalme a nossa mente, para que a gente possa estar disposto e inteiros para ouvir a sua palavra. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, pelo Teu Espírito que habita em nós. Te damos graças pela criação. Te damos graças por esse sol, Pai, e te pedimos, suplicamos, traz paz ao nosso coração, clareza à nossa mente, aquieta a nossa alma, para que possamos estar aqui dispostos e prontos para te ouvir. Habilita os nossos ouvidos e mente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Observe a leitura do texto. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, irmão, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com trepidez, anunciavam a palavra de Deus. O tema da nossa aula hoje é duas grandes atitudes, para passarmos pela provação. E por que esse tema é extremamente relevante nos nossos dias? Bem, estamos vivendo uma grande crise econômica. Estamos vivendo uma crise de luto dentro da nossa própria comunidade de fé. Então, estamos vivendo uma outra crise de diagnóstico de câncer. Então, ou seja, o mundo está passando por provações e procuram em nós respostas, procuram em nós aconselhamento, uma visão, um esclarecimento. E precisamos estar não só prontos para trazer uma mensagem de consolo ao mundo aí fora, como também essa mensagem deve nos preparar para o desafio que vamos enfrentar. Se você ainda não tem na família alguém que está passando por alguns desses problemas que eu citei, problemas econômicos, problemas na área de saúde, ou crise diante do luto, você é um ponto fora da curva. O nosso Brasil e o mundo está em crise, e é importante olhar para as Escrituras e como a Igreja de Deus superou esses momentos de provação. O texto que acabamos de ler, em Atos dos Apóstolos, 2 discípulos estavam presos e foram ameaçados pelas autoridades que tinham acabado de matar Jesus. Então, assim, imagine agora, eles estão na frente do mesmo tribunal que condenou o próprio Jesus à morte. E aí, o que é que você faria se
fosse levado ao mesmo tribunal que levou Jesus Cristo à morte. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente tem um processo muito grande hoje no STF, do dia 8 de janeiro, onde um grupo invadiu as instalações lá em Brasília, e para cada nova sentença, 17 anos, 18, imagine agora a próxima pessoa que está aguardando a sua sentença. Então, o que devemos fazer diante de uma provação? E olharmos aqui, e eu quero trazer, não ser e achar que por vaidade só devemos ter essas duas grandes atitudes. Na verdade, eu quero dizer que essas duas atitudes são como um trilho para que a gente possa estar preparado para enfrentar esse grande desafio. E a primeira atitude que devemos ter diante das provações é buscarmos a comunhão da igreja. Isso mesmo, buscarmos a comunhão da igreja. No mundo contemporâneo, as pessoas estão dizendo assim, olha, a sorte está com você, você que define seu futuro, é dentro de você que tem a fagulha, você é o cara, você é a Mulher Maravilha. Somos desafiados a uma resposta individual, uma resposta como um super-herói. Mas olhando as Escrituras, não vemos isso. Diante de uma adversidade, de uma provação, somos encorajados a buscar a comunhão. Veja o que diz o verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Esse procurar, amados irmãos, está num tempo verbal que mostra uma ação completa e consciente. Ou seja, os discípulos não foram soltos e estavam caminhando e foram encontrados pela igreja ou pelos irmãos. Eles tiveram uma intenção de procurar a igreja. Aqui já destaco que, se estamos passando por provações, não devemos estar parados e lamentarmos, dizendo, ó céu, ó vida, e ficar em casa esperando, o pastor ainda não ligou, o pessoal da SAF ainda não fez um contato. Não faça isso. Tenha uma intenção. Busque a igreja. Nessa perspectiva, vejamos aí que Pedro e João poderiam buscar a sua própria família. Poderia dizer assim, não, eles procuraram os seus pais, procuraram a sua esposa, ou procuraram os filhos. Mas vemos aqui que, diante da provação, eles não procuram a família. Não quero dizer aqui que você não deve procurar os seus familiares. Mas eu quero dizer que, diante das provações, a família não será suficiente. O que será suficiente é a família de Deus. É bem interessante, se você colocar numa busca, se é mais importante estar na família sanguínea ou numa família que tem a mesma fé e cosmovisão. A própria estatística na área do comportamento humano diz que você vai ser bem mais acolhido e se sentir mais em casa, estando dentro da família da fé, do que de uma família sanguínea. Ou seja, amados irmãos, o próprio texto do verso 23 nos traz um ensinamento de ter uma atitude consciente e buscar a família de Deus. Eles buscaram para contar o que havia acontecido, as ameaças, como foi o aprisionamento. E isso não é só comum ao próprio texto de Atos. Alguns podem dizer, não, pastor, eu acho que isso foi pontual. Isso foi um texto histórico e colocado apenas para o momento em Atos dos Apóstolos. Hoje, no mundo tão contemporâneo e com as Escrituras na palma da mão, eu posso tomar as minhas próprias iniciativas. Vamos perceber, amados irmãos, que ao longo das Escrituras, vários textos nos desafiam a estar em momentos como esse, em comunhão. Veja o que diz Hebreus, capítulo 10, do verso 24 a 25. Não sei se... Hebreus, capítulo 10, do verso 24 a 25. Acesse aí a sua Bíblia. Vocês estão projetando? Então, acesse sua Bíblia, por gentileza. Hebreus, capítulo 10, do verso 24 a 25.
Veja o que diz o texto sagrado, Hebreus capítulo 10, verso 24 a 25. E consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair, o outro levanta, e ao seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amados irmãos, ou seja, essa ideia de caminharmos em comunhão, em comunidade de fé, em família de Deus, não é algo particular do texto histórico de Atos. Mas vemos desde a carta aos Hebreus, como no Antigo Testamento, o incentivo a caminharmos como a família de Deus. Porque a comunhão nos fortalece em tempos difíceis. E a igreja é um ambiente para isso. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro quando você enfrenta as provações, qual é a primeira coisa que vem à sua mente e qual é a sua primeira reação? Pedro e João procuraram a igreja. E você que está aí nos assistindo e nós aqui? Sim, sim. A atitude individual, ela é o start, mas devemos caminhar em unidade e em comunhão. Por exemplo, passei um período muito desafiador essa semana, e eu tenho um amigo em que eu busco orientação e oro junto com ele. O pastor Antoniel, na sexta-feira passada, eu fui à casa dele e passamos a madrugada orando por uma causa. Ou seja, eu sou pastor, tenho os textos bíblicos, sou criado na igreja, faço as minhas orações individuais, mas como é importante, eu digo assim, pastor, ora comigo aqui. Ou seja, você tem que procurar caminhar em unidade, e aí já desafiei a sala dos casais a terem momentos juntos em família, orando um pelo outro, sentindo a dor do outro. A caminhada cristã, para louvar e glorificar a Deus, não era uma caminhada solitária. Deus não morreu por mim, mas morreu por nós. Devemos ter essa ideia da coletividade, da família de Deus. A própria prática da igreja, amados irmãos, em meio à provação, devemos procurar um ao outro. E isso é amor. Dentro dessa perspectiva, após procurar a igreja, o que devo fazer? Após procurar uma comunidade, devo apenas derramar e fazer do outro o meu lixo emocional? Olha, está acontecendo isso, isso não presta, é isso, é aquilo, e só reclamar? Devemos procurar apenas a igreja como se fosse o nosso grande terapeuta, um psicólogo que pode ouvir e dizer assim, nos conte mais. E depois, contou tudo, agora pode ir. Não, amados irmãos. Devemos procurar a igreja de uma maneira intencional, buscar falar dos nossos problemas e ansiedades, mas unidos, aí tem a nossa próxima atitude. Desenvolver a prática da oração. Preste bem atenção. A primeira atitude que devemos ter é procurar a família de Deus. E a segunda, desenvolver a prática de oração. O foco e o relato de Lucas encontra-se na própria oração da igreja, como uma resposta a perseguições, a ameaças. É por meio dela que nós nos refugiamos nos braços do Pai.
E aí é muito comum, quando alguém está dizendo assim, está com algum problema? Ora. Está com ansiedade? Ora. E a gente fica assim, poxa, mas orar como? Como desenvolver essa prática de oração? Será que é como os budistas que se reúnem e fazem o seu mantra sozinho ali, ou procurando, vamos esvaziar a mente, tire tudo, agora apague, imagine que você está no quarto escuro, sinta o som do mar, e você, será que é esse tipo de prática que é aquilo que é apresentado nas Escrituras, como desenvolvimento da prática de oração? Procurar um lugar distante, ou até em grupo, e fechar os olhos e... será? De maneira alguma. Vamos observar nesses textos aqui como devemos desenvolver a prática de oração. E aí, em Atos, capítulo 4, verso 24, Atos 4, 24, nos diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A primeira atitude de oração é de exaltação à própria soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E devemos já partir do pressuposto que Ele é o Criador. É Ele que traz à existência o que não existe. A própria comunidade de fé começa citando as Escrituras Sagradas. E você pode dizer, poxa, pastor, o senhor disse duas grandes atitudes, mas e onde está o estudo da palavra de Deus? Ela está dentro da própria oração. E muitas vezes, quando pedimos para alguém orar, e não fica acanhado, esperamos com grande expectativa que os irmãos tragam do seu coração, traga na sua boca, aquilo que está cheio no seu coração, que é, escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. A maneira mais eficiente e que traz mais contentamento e alivia a própria ansiedade é trazer na nossa boca as palavras de Deus. E começamos dizendo que Ele é Criador sobre todas as coisas. O Senhor, quando se revelou a Moisés, Ele poderia se revelar, em primeiro lugar, como um Deus redentor. Ele poderia se revelar como aquele que andou na fornalha ardente. Ele poderia se revelar como o pastor das ovelhas. Mas já no início do Gênesis, ele se revela como o Criador, como aquele que olha para o caos, olha para a escuridão e diz: haja luz e houve luz. Isso é confortante, amados irmãos, porque não existe nada no cosmo que não está diante de Deus como seu servo. Por isso a pergunta: por que tememos? Por que nos sufoca as crises de ansiedade? Veja que o texto, ele acaba apontando para o Salmo 146, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, o Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sar-lhe-ei o espírito e eles tornam pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém torna o caminho do ímpio. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração
em geração. Aleluia. De geração em geração. Aleluia. Ou seja, a igreja aqui está fazendo a citação do próprio Salmo no verso 6. E como a igreja judaica era muito comum citar apenas um versículo do Salmo, e toda a igreja já entendia o ambiente daquela oração. O próprio Senhor, quando está diante da sua morte final, ele diz: Senhor, Senhor, Pai, Pai, por que me desamparaste? Ele está fazendo uma referência a um salmo. Mas veja que a igreja continua orando, ela cita um salmo para louvar ao Senhor. Ou seja, como o próprio irmão falou aqui, olha, quando eu passo pelas provações, eu começo a glorificar a Deus louvando. E é justamente o que a igreja está fazendo. Diante das provações, ela procura a comunidade santa, a família de Deus, e a atitude é de oração, desenvolvendo a oração. E nós começamos a desenvolver a oração clamando e falando que o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre, que não importa o que o ímpio faz, a minha economia, a minha família não está debaixo do que os governantes dizem, seja o aumento de tarifa ou a isenção. O meu bolso, a minha casa, a minha provisão está debaixo da fidelidade de Deus, e Ele é fiel, e Ele é fiel. Mas como vemos, amados irmãos, a própria declaração da criação, ela não é suficiente. Ela sabe que a criação, ela aponta para um Criador, aponta para um Deus, mas ela não é suficiente para nos salvar. E o desenvolvimento da oração é lembrarmos da redenção, da própria revelação especial. Em Atos capítulo 4, e agora no verso 25, o Deus que se revela. Veja o que diz: disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Novamente, a igreja, cheia da palavra de Deus, em suas orações, clama e declara a palavra de Deus. Aqui, o Salmo 2, do verso 1 até o verso 6. Veja o que diz o Salmo 2, do verso 1 ao verso 6. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É como se agora a igreja, diante dos problemas, ela lembra dos salmos e assim: o meu Deus que é soberano ri de tudo isso. Ou seja, mostrando que diante dessa atitude perversa, o Senhor está no controle de todas as coisas. E é como a ilustração de um pai, de um filho que tem 2 anos de idade e diz assim: eu não vou mais para a escola. O pai olha para ele com sono: não, você vai, filho, você vai. Então, amados irmãos, quando alguma autoridade ou alguém te ameaça, dizendo que vai fazer alguma coisa contra a sua própria vida, seus filhos, a igreja, é como crianças diante do Senhor, que Ele ri. Quem é você? Será que você pode alguma coisa diante do meu próprio Deus? Ele é o Deus que se revela, amados irmãos. Por isso, desenvolver a prática da oração não é só preparar os músculos para ajoelhar, ou preparar a mente, ou um local confortável. Tem a ver de olharmos e meditarmos constantemente nas Escrituras. Que o nosso coração esteja cheio da sua palavra, para que em momentos de dor e de sofrimento, possamos, como comunidade de Deus,
orar um pelos outros. Da mesma forma, a igreja, além de dizer que o Senhor reina sobre todas as coisas, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que se revela, bem como Ele é o Deus que controla toda a história. Agora no verso 27 de Atos, veja o que diz. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mais uma vez, um Deus que intervém na história. Veja o que diz aí a citação do Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Percebe? Há um paralelo aí. A igreja, diante da perseguição, consegue olhar para Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Consegue olhar para Deus, Ele se revela. Então, se é algo que eu ainda não sei, é porque a culpa e a responsabilidade está em mim, porque Ele está disposto e já se revelou. Ele é um Deus que escreveu a minha história. É bem interessante que quando chegamos aqui em São Paulo, alguém diz assim, como é que você deixou tudo? E como é que você vai sobreviver agora? Eu disse, mas o Senhor escreveu a minha história. E é muito comum, eu estava dirigindo, voltando para casa com meus filhos, apenas com Mateus e Caleb, e disse, olha, mamãe ainda não tem um emprego. E minha esposa é muito ativa e trabalhava como professora lá em Recife. E disse, mas sabe o que o papai descobriu? Eu disse, o que foi? Que a gente conhece alguém que conhece todas as escolas de São Paulo. É mesmo, papai? É. Ele conhece os professores, os diretores. É mesmo, papai? E eles começaram a ficar eufóricos. E você sabia que essa pessoa que papai conhece ama sua mãe? Eu disse, nossa, papai, então está muito fácil. Tá, ele ama sua mãe e é o meu amigo. Ele também é amigo do senhor? É. Disse, o nome dele, filho, é Jesus Cristo. Ele disse, ah, papai. Eu disse, é. A gente se esquece disso, amados irmãos. Se esquece que esse amigo escreveu a nossa história. E ela é surpreendente. Há 3 meses atrás, eu recebi uma notícia que um colega tinha cometido suicídio. E aí eu comentei com meus filhos. Disse, papai está indo porque um colega de papai cometeu suicídio. E como é que foi isso? Ele ligou, deixou os filhos na escola, a esposa no trabalho, e depois ligou para ele, dizendo assim, para ela, dizendo assim, olha, disse algumas palavras e disse que ia tirar a própria vida. E o pessoal começa a correr para chegar na casa desse homem, mas não chega a tempo. Ele tem tirado a própria vida. Aí eu comentei isso com os meus filhos, o Caleb, de 10 anos, e Mateus, de 14. E o interessante é que Caleb, de 10 anos, ele fala assim, poxa, papai, ele não sabia que o nosso livro, a nossa vida, foi escrita por Cristo? E que é como uma vida de super-herói, que no meio, o super-herói muitas vezes está perdido, mas no final ele triunfa. É, filho, ele não sabia disso. Esse meu colega não era cristão e não sabia que a sua vida foi escrita pelo próprio Deus. Eu não sei qual é o desafio que você está passando, mas eu quero dizer que, no final, estaremos com o nosso Deus. Eu não sei quais são os seus problemas, as suas dificuldades com o seu próprio corpo, ao chegar o tempo, mas eu quero dizer que os nossos olhos, esses próprios olhos, eles verão o nosso Redentor, porque Ele vive. Aleluia. Amados, diante desse drama da vida,
devemos entender que no final Ele voltará para nos buscar e estaremos com Ele, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E é certeza, não haverá mais luto, porque tudo isso já passou. E eis que Ele fará novas todas as coisas. Que segurança, amados irmãos. A igreja, diante das ameaças, diante das provações, ela não caminha sozinho, ela procura os seus irmãos. Por isso, desafio você a participar do nosso grupo, como está lá sempre o Ronaldo, a Norma, os pastores, para que possamos caminhar junto. E muitas vezes a gente diz assim, poxa, mas é só um encontro online, será que isso vai dar alguma coisa? E a gente depois passa uma hora ali que desliga e diz assim, poxa, como foi bom. Não é verdade, mãe Eunice? Como foi bom. Então, procurem os seus irmãos, procurem caminhar juntos e buscar, amados irmãos, a declarar, Senhor, Tu és Criador de todas as coisas, o Senhor se revela, o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, ó Deus. E agora, se devemos e estamos mostrando como desenvolver uma vida de oração diante das provações, do verso 29 ao verso 30 de Atos, capítulo 4, vamos observar o pedido propriamente dito. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos para que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É bem interessante que nos dias de hoje, quando alguém faz um pedido de oração, diz assim, olha, Senhor, se fosse o medo, por exemplo, Senhor, está vendo as ameaças? Toma-te conta lá dos fariseus. Senhor, se o Senhor puder livrar o sinédrio de nós, Senhor, se o Senhor puder apagar essas ameaças, Senhor, nos livra dessa provação. No nosso dia a dia, a gente pede sempre o livramento, escapar daquilo. Mas a igreja primitiva nunca pediu para sair de uma provação. O que ela pediu foi, Senhor, nos concede. E aqui é bem interessante que está no imperativo. E aí você diz, será que tem a igreja pedindo alguma coisa? É bem interessante que nos dias atuais, as pessoas fazem orações reivindicando. Senhor, eu quero o automóvel, eu quero essa casa. E vamos observar que nas Escrituras, a única vez que a igreja, de uma forma imperativa, proclama o Senhor, ou pede do Senhor, é por coragem. Me mantenha firme, de pé, me mantenha na luta. A caminhada cristã não tem a ver, muitas vezes, com a nossa queda, e dizer, agora que estou caído no ringue, Senhor, me puxa para fora do ringue. Não, é nesse momento que a gente está caído, Senhor, me levanta de novo, me coloca na luta, porque quando eu vencer essa luta, louvado será o Teu nome, Senhor. Me coloca na luta, ó Deus. Me dá um espírito corajoso para enfrentar. Me dá disposição, ó Deus. Me dá saúde para continuar proclamando o Teu nome. E é quando acontece, muitas vezes pedimos por saúde, que é um pedido natural e honesto, mas o que é que você vai fazer com esse fôlego de vida? Muitas vezes estamos tão abatidos em casa, e quando Deus nos dá a possibilidade de ir e vir, gastamos indo ao shopping, ou participando até aqui da igreja, como se fosse um vaso de decoração. Se estamos aqui e temos a capacidade de falar, continue proclamando o Evangelho. Abrace uma irmã mais nova, porque é com você, irmã, que as mais novas aprenderão como amar o seu próprio marido. Homens mais idosos, dê uma palavra de encorajamento ao encontrar um jovem, porque em meio à confusão da mocidade, é olhando para os seus cabelos brancos que a gente vai perceber assim, olha como esse homem
já tem vivido, mas a sua confiança continua no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Ou seja, até a nossa fisionomia, cansada e muitas vezes passada pelo tempo, revela que o Senhor é bom. O próprio salmista diz que os nossos cabelos brancos, quando forem vistos, vão perceber a fidelidade de Deus. Por isso eu conclamo a igreja a continuar na luta e orarmos. Quando pensamos que a nossa comunidade de fé irá crescer, não devemos depositar isso nos jovens. Não, Senhor, manda jovens. Não, que esses jovens vão ter, Pai, mais disposição e saúde. Não, amados irmãos. A igreja caminha junto. Ninguém vai ficar para trás. Senhor, manda anciãos. Senhor, manda mulheres de Deus, vivida, experimentada, homens valorosos, corajosos, avós, para que a gente possa ver dentro da comunidade de fé, homens e mulheres de Deus que, apesar do tempo, continuam fiéis, continuam na luta, como mulheres e homens corajosos. O próprio Paulo chama a atenção de Timóteo, para que dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, nem de medo, mas de poder, amor e moderação. Esses textos estão firmados em Filipenses, capítulo 1, verso 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, Paulo vê, olha, eu estou preso, mas quando as pessoas percebem que mesmo na prisão eu continuo louvando ao Senhor, isso tem encorajado os irmãos. Será que o desafio que você está passando não é para mais na frente mostrar essas cicatrizes para os seus filhos e dizer assim, vai filho, o Senhor me fez vencedor, caminha mais um pouco. É lembrarmos de Josué, capítulo 1, verso 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A nossa coragem não é de um esforço cognitivo, a nossa coragem não é porque temos uma centelha dentro de nós, a nossa coragem não é porque algum coach, não é porque algum psicólogo nos aumentou a estima, a nossa coragem vem porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que Ele vai à frente, por onde quer que andamos, ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Essa é a fonte da nossa coragem. A nossa caminhada com Deus. A nossa intimidade com Ele. Ouvindo a sua voz. Vendo o seu exemplo. Essa é a nossa grande coragem. A nossa coragem está nele. E na próxima vez, quando eu digo assim, eita, que mulher corajosa. Ou quando você visitar alguém, já visitou alguém no hospital e você olhou assim, saiu de lá, você diz assim, poxa, eu fui abençoar a irmã, mas eu que saí de lá com o ânimo para cima. Porque naquele quarto, aquela irmã, mesmo enferma ou debilitada numa cama, ela sabe que o Senhor está com ela e que renova as suas forças a cada manhã. E quando a gente tem um encontro com aquele assim, Senhor, o Senhor é fiel. Por isso eu pergunto, em tempos difíceis, qual tem sido a tua oração? Em tempos difíceis, será que você pede, Senhor, acaba com o problema. Senhor, toca o sinal, acaba com a luta. Eu não vejo a hora de tocar a sirene e acabar com a luta. Senhor, eu não aguento mais. Mas não era assim que a igreja deve marchar. É dizer, Senhor, eu não sei quanto tempo vai demorar a luta, mas me mantenha de pé, firme e forte. A pergunta, espera em Deus. Amados irmãos, quando percebemos que o sofrimento passa na casa sempre do outro,
Mas quando ele chega na nossa casa, diz: Senhor, eu sempre aconselhei outros. E quando acontece isso dentro da nossa própria residência, a gente lembra do próprio Jó: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pai, apesar do câncer, que a nossa família continue de pé, esperando no Senhor. Eu sei que é desesperador. O pecado, ele trouxe consequências terríveis lá em Adão. Mas é certo que o nosso Redentor vive. E ele virá ao nosso socorro. A igreja não pediu apenas por livramento, mas para ter coragem. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente está ali, um filho chega dizendo: pai, eu estou sentindo isso, e você segura firme e ora, e aí quando o filho sai, aí você começa a se derrama chorando e diz: Senhor, foi tão difícil para mim dar essas palavras de ousadia e para meu filho ser forte, mas eu que preciso do Senhor. Isso acontece, amados irmãos, não porque o Senhor nos deixou, é para mostrar que tanto o seu filho quanto você são frágeis, mas lembramos que estamos na mão dele e nenhum de nós será perdido no caminho. Devemos observar que ele não nos abandona na luta. O mesmo Espírito que capacitou os apóstolos continua hoje fortalecendo a igreja para que continuemos confiando nele. Essas palavras, amados irmãos, devem ecoar em nossos corações. E aí, a pergunta que já faço: você tem desenvolvido essa vontade de estar na igreja? Meu pai, desde pequeno, dizia: olha, e tem algumas frases, né, que você vai dizendo para os seus filhos e isso vai martelando. Cada família tem uma frase. E ele dizia: olha, são duas coisas que você deve fazer mesmo sem vontade. É ler as Escrituras e ir para a igreja. E eu era muito pequeno, dizia assim: eu não estou com vontade de ir hoje. Porque criança bota que tem na boca, ali tem no coração. Diz: eu não estou com vontade de ir hoje. Não, mas você vai. E quantas vezes a gente saiu de casa sem vontade de estar aqui e fomos surpreendidos, dizendo assim: Senhor, ainda bem que eu vim para estar na tua presença. Todas as vezes que, muitas vezes sem vontade, abrimos as Escrituras e dizemos assim: poxa, Senhor, ainda bem que eu parei para meditar na tua palavra, de dia e de noite, porque os desafios são enormes. De dia e de noite, porque a nossa caminhada é de prova em prova, por isso, de fé em fé. O justo viverá pela fé, e esse viver aí está num tempo contínuo. Ou seja, amados irmãos, não há espaço para entretenimento, não há espaço para conversa fiada. O próprio Paulo, quando exorta no fim da sua vida a Timóteo, diz assim: não perca tempo com palavras inúteis, Timóteo. Segue a palavra, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Se torne o padrão dos fiéis. Devemos ter fome, amados irmãos, de santidade. Por isso, devemos procurar, em momentos como esse, eu vou dizer, muitas vezes prego e falo à minha esposa verdades, que ela pode até dizer assim: tá, eu sei, mas é diferente quando ela encontra aqui na igreja e quando está conversando com a irmã, escuta essa mesma verdade da irmã Eunice. Aí ela chega em casa: olha, amor, olha, o Senhor falou comigo, usou a irmã Eunice, disse: falou o quê? Falou isso e isso. Eu digo: eu tenho falado constantemente contigo sobre isso. A palavra de Deus, ela usa, porque o Senhor assim determinou, homens e mulheres da comunidade cristã. Então, há verdades bíblicas que mesmo o reverendo Otoniel falando de cima do púlpito, não vai ter o mesmo impacto do que você que está sentado aí, após o culto, diz assim: confia, caminha mais uma milha. Por isso, todos nós aqui somos importantes. A caminhada, ela é comunitária. Repreenda a voz do inimigo que diz assim: já vai estar o povo lá, não vai precisar de mim.
Repreenda todo esse pensamento assim, já vai estar o pastor lá, tem uma boa equipe, não vão precisar de mim. A igreja já está tão cheia, no momento que passamos por desafios, mas agora eles não precisam tanto de mim. Todos nós caminharemos juntos. Há uma palavra da igreja anglicana e da igreja primitiva que, quando a igreja orava pelo perdão, na confissão de pecados, depois que orava, o pastor declarava: amados irmãos, a todos aqueles que confessaram os seus pecados, eu quero dizer, os nossos pecados foram perdoados. A ideia ali não é que o reverendo tenha a capacidade de perdoar. Na verdade, ele está proclamando uma verdade espiritual, para mostrar que nenhum de nós, depois de confessarmos os nossos pecados, ficaremos para trás. E a igreja toda continua louvando, ouvindo, participando da ceia, porque os nossos pecados foram perdoados. Tão certo como o ar que eu respiro, devemos entender que essa batalha, Deus não nos deixou só. Amigos queridos, casais queridos, homens e mulheres de Deus marcados pela história, mas é a história de Cristo, e carregamos a marca de Cristo. Diante disso, amados irmãos, falei e deixei poucas participações. Eu gostaria de perguntar a alguns dos irmãos, em algum momento, se você pudesse compartilhar brevemente, a vida em comunidade da igreja fez alguma diferença na sua vida? Em algum momento, poxa, pastor, eu estava tendo esse problema, e foi no momento de oração na igreja que eu percebi que ali eu fui curado, ou fui esclarecido, ou motivado. Tem alguém aqui? Pode contribuir, irmão? Não? Está muito ruim. Algum outro? Nenhum? Espero que os irmãos possam compartilhar individualmente. Não é sobre a nossa vida, é sobre a vida dele em nossa vida. E todos nós temos efeitos surpreendentes, eu creio. E devemos caminhar à luz das Escrituras. Nesse momento, eu gostaria de separar para um tempo de oração em comunidade mesmo. Eu ia pedir para 2 irmãos pudessem ficar de pé, e depois eu também vou fazer oração, para que a gente possa experimentar na prática esse desafio. Então, você aonde estiver, pode ou ficar de pé ou sentado e erguer a sua voz em oração, suplicando a Deus pela igreja, suplicando a Deus pela família, enfim, use aquilo que a gente acabou de ensinar e levante-se e ore a Deus. Então, abaixe sua cabeça, vamos orar com esses 2 irmãos voluntários. Oremos ao Senhor. Estamos na tua casa nesta manhã, com os nossos irmãos, com o coração ávidos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Muito obrigado pela lição de hoje, porque nós vimos através da tua palavra que o Senhor está conosco em todos os momentos, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, no nosso dia a dia, e em que fazemos, ó Deus, seja tudo feito para a honra e glória do teu nome santo. Pai eterno, caminho com esta igreja, com essa comunidade tua aqui, esse povo teu aqui, essa porção da tua igreja, a igreja é universal, mas que nós possamos, neste momento, fazer a diferença, fazer aquilo que compete a gente, fazer aquilo que temos as nossas responsabilidades. Ó Pai eterno, abençoe cada irmão que possa meditar nisso que foi falado, possam pensar nisso e possam, ó Deus, colocar-se à sua disposição, colocar-se ao seu trabalho.
Toma-nos em tuas mãos, nos ajude, nos guarde. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui em comunidade, Pai, para te adorar, para te louvar, para nos animarmos, Pai, nos estimularmos mutuamente, Pai, a seguirmos a Tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nesses mais de 30 anos, Senhor, que estou nessa comunidade, já me senti amparada, Pai, nos meus momentos de doença, de cirurgias, situações de quase morte, Pai. E eu senti, Pai, os irmãos orando por mim, eu senti os irmãos me visitando, Pai, o Senhor usando a igreja, Pai, para me dizer para seguir, Senhor, para ir adiante, Pai, para não desistir e ficar de pé, Pai. Que nós tenhamos esse mesmo espírito, Pai, que é ordenança sua, que nós nos animemos para as boas obras, Pai, e que nós não nos cansemos de fazer o bem, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de orar um pelos outros. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, em meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e por sua fidelidade tem derramado amor. Pai, que sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração, Senhor, diante de Ti. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus conselhos, e não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros que no devido tempo dá o seu fruto. Pai, muito obrigado por ser plantado de lado do teu grande rio. Muito obrigado, Pai, porque esperamos confiantemente no Senhor. E o Senhor se inclinou para nós e nos ouviu, nos tirou de um lamaçal e nos firmou os passos para que outros possam ver que só o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus que abriu o mar vermelho. Tu és um Deus que, diante do desafio, diz ao povo para que marche. Pai, a Tua verdade nos mostra que mesmo que todos nos abandonem, o Senhor estará sempre conosco e nunca nos abandonará. Pai, muito obrigado, porque o Senhor reconcilia, liberta, cura e salva. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos mantenha firmes, que o Senhor nos dê coragem, saúde e disposição. Acalma o nosso coração, ó Deus, nos dá saúde emocional e mental, porque diante de tanto quadro negativo, de tantos desafios, com doença em nossos filhos, diagnósticos de câncer, tratamentos que causam tanta dor, distanciamento. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos liberta, ó Deus, no nome de Jesus, dessas correntes que nos amarram, no nome de Jesus. Ó Deus, nos livra, cuida agora daquele que está vivendo momentos de luto, que está sentindo a dor de não ver o seu marido, que já se fora da sua casa, a sua companheira que não está mais dentro do seu próprio lar. Momentos de tristeza e aflição, mas o Senhor é que nos ergue em meio à tristeza e à solidão, ó Deus. Por isso, visita a casa que está em luto, visita a casa que está com doenças terríveis, que precisam de uma palavra de esperança todos os dias. Por isso, nos ajuda a meditar na Tua palavra de dia e de noite. Ó Deus, que lembremos que temos uma igreja, uma comunidade de fé. A Igreja Presbiteriana Maranata,
que é conhecida como a Igreja Acolhedora, Pai, que o Senhor possa avivar a Tua obra em nós, que possamos continuar assim, ó Deus, e que as pessoas, ao entrar por esse templo, vejam muito mais além do que um templo bonito, mas corações devotos a Ti. Que possamos utilizar, ó Deus, dos momentos após o culto para encorajar um ao outro. Nos livra da timidez. Que possamos abraçar, que possamos olhar, que possamos dar a mão a todos que passarem perto de nós, com intensidade, com intenção, para o louvor da Tua glória. É o que rogamos. Amém. Amados irmãos, a lição não acabou. Porque quando oramos desse jeito, quando somos desafiados a orar, o que acontece na igreja é que ela se levanta e com trepidez continua a anunciar a palavra de Deus. Eu digo que quando temos um púlpito fraquinho, quando eu digo fraquinho, umas mensagens que falam assim, rapaz, foi isso mesmo? Amém. Quando temos uma mensagem que você assim, rapaz, foi até fria, eu não estou dizendo que tem que ser exaltada, mas você percebe que aquele que está trazendo a mensagem não, demonstra que não vive muito aquilo que está dizendo. E a gente fala assim, Senhor, tem misericórdia do nosso pastor, né? Eu não estou aqui fazendo referência a reverendo Toniel, muito pelo contrário. Ele tem sido um paizão, apesar de ter idade apenas de ser um irmão. Mas muitas vezes isso acontece com os púlpitos no Brasil, porque falta em nossa comunidade oração. Eu mesmo, ao pregar a mesma pregação 8 vezes, você acha que qual foi a melhor pregação? A 8ª? No mundo corporativo, diz que a última palestra sempre é a melhor, porque você vai aperfeiçoando. E aí a última, nossa, você caminhou no meio do tablado, fez comunicação com o público, você está perfeito. Aí a pessoa diz assim, mas também eu fiz essa palestra 8 vezes pelo Nordeste, e na caminhada cristã como pregador, o que é que eu tenho percebido? Que não é a 8ª. Na verdade, a comunidade de fé que mais orava, maior e melhor era a pregação. Ou seja, porque por maior que seja o esforço cognitivo, e deve existir, de meditar no texto, de separar as línguas originais, mas há insights no meio da igreja, que o Senhor nos lembra de versículos e aplicações que são únicas para aquela igreja. Por isso eu desafio a você a orar pela igreja assim, Senhor, que os nossos homens de Deus continuem pregando com intrepidez. Então, ore pelo seminarista Arnoldo, assim, Senhor, usa o teu servo. E não só em momentos antes da pregação. Separe na semana, Senhor, usa a equipe pastoral, no aconselhamento bíblico. Agora, visita agora o pastor Antoniel, quando estiver com um casal, com uma família, em meio aos desafios. E aí, amados irmãos, você vai perceber que teremos pregações que vai nos motivar a continuar orando, e vamos continuar orando, e teremos melhores pregações, e não no sentido de melhores como a técnica, mas que verdadeiramente vamos perceber que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E tremeu o lugar onde estavam, e ficaram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Não foi apenas alguns, não foi apenas uma parcela, não foi apenas o pastor, ou os diáconos ou presbíteros, todos foram contagiados e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, não será fácil, mas ninguém vive só para si. Também ninguém morre só para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora sim, abaixe sua cabeça, vamos orar, terminando esse momento precioso. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa. Quantas igrejas em países que perseguem os cristãos, é tão difícil ter um momento como esse.
Muito obrigado pelo conforto desse banco, muito obrigado pela infraestrutura que temos na nossa igreja. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, pela pouca saúde que temos, e estamos diante da tua palavra. E isso nos basta, porque a tua graça se aperfeiçoa, apesar da nossa fraqueza, da nossa limitação. O Senhor é Deus. Conforta todos aqueles que estão aflitos. Esclarece todos aqueles que estão desejosos em aprender mais de ti. E derrama sobre nós a intrepidez para continuar com coragem na luta, declarando que só o Senhor é Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, para todo sempre. Amém.